Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, seus familiares, seus amigos, sobre toda a tua casa. Estamos começando mais um culto de adoração ao nosso Deus, a Igreja Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes, e que alegria podemos ministrar a palavra do Senhor, mesmo que não estando juntos, presentes, podendo nos abraçar, podendo estar nesta comunhão maravilhosa, e como eu estou com saudade disso. Que nós possamos guardar o nosso coração para daqui a pouco podermos estar juntos novamente. Meus irmãos, iremos começar este culto de adoração a Deus com alegria, com fervor, e ler um texto da palavra que está no Salmo 111, e ele diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Que bênção poderosa podemos ler um texto como esse e saber que o nosso coração pode se alegrar no Senhor. Vamos orar e iniciar este culto, que todos os atos do culto, a ceia do Senhor, a ministração da palavra, possa encher o seu coração de bênçãos, de paz e de alegria e edificar a sua vida no Senhor Jesus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por este tempo tão precioso, tão maravilhoso, que nós podemos estar na Tua presença. Estamos juntos como igreja, Senhor, com gente espalhada pelos quatro cantos da terra, Senhor, e sabemos que todos estamos unidos no Espírito do Senhor, pois fazemos isso em Espírito e em verdade. Louvamos-te, Senhor, por este momento, agradecemos ao Senhor porque podemos participar da ceia do Senhor, podemos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz na mensagem do Teu servo. Prepara o nosso coração, que estejamos, ó Deus, sim, ó Deus, firmes na Tua presença e adorarmos ao Senhor como bem, Senhor Deus, merece ao Senhor, digno de toda a honra e toda a glória. Falamos assim, Senhor Deus, dizemos assim estas palavras e as declaramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe seu coração, meu irmão e minha irmã. Que este culto seja uma bênção na sua vida, em nome do Senhor. Um abraço. Fique com Deus. Vieste a nós para encontrarmos vida eterna e viver tua liberdade infinita. Teu amor fez um caminho a nós, vida cheia, vivo estás. Eu vivo nessa luz que me guia, danço em teus braços pra sempre. Eu canto como andando nas águas. Viva estás em mim. Na escuridão, a cores vivas, nos chamaste. Nesse amor, a luz se espalha por todo o mundo. Teu amor fez um caminho a nós, vida cheia, vivo estás. Eu vivo nessa luz que me guia, danço em teus braços pra sempre. Eu canto como andando nas águas. Vivo estás em mim. A minha vida entrego, és tudo o que eu quero. Vivo estás em mim. Pro mundo
cuida de mim. Deus cuida de mim. Ele cuida de todos nós. Não preciso ficar com medo. Deus cuida de mim. Ele cuida de todos nós, pois pra Ele eu sou importante assim. Não preciso temer. Ele cuida de mim. Minhas tarefas eu faço. Sou obediente, tento ajudar mamãe no seu dia a dia. Precisa de mim. E quando o dia termina, vou descansar, dormir e crescer. O sono me faz mais forte. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Ele cuida de todos nós. Não preciso ficar com medo. Deus cuida de mim. Ele cuida de todos nós, pois pra Ele eu sou importante assim. Não preciso temer. Ele cuida de mim. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso gracioso, bondoso e sempre tão misericordioso Deus seja com cada um de vocês. Que bom estarmos aqui hoje para juntos participarmos da ceia do Senhor, um memorial que Deus nos deixou para que lembrássemos do seu tremendo e glorioso e único sacrifício aceito por Deus pela salvação dos homens, a ceia do Senhor, a morte de Cristo ali na cruz. Que coisa extraordinária. Já já estaremos participando da ceia do Senhor. E agora nós vamos dar sequência aqui à nossa série de mensagens que intitulamos A Volta de Jesus em 7 Elos. A Volta de Jesus em 7 Elos. E hoje estaremos encerrando esta série, compartilhando com vocês o 7º e último elo sobre a volta de Jesus. Amém? Antes disso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que lêssemos o texto das Escrituras do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12, está escrito assim: Eis que venho em breve.
A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Vou repetir, Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez ou de acordo com as suas obras. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje estaremos aqui encerrando, como já disse, a série de mensagens que iniciamos algumas semanas atrás sobre o tema A Volta de Jesus em 7 elos. Nós aprendemos nesta sequência de mensagens, aprendemos que as profecias bíblicas sobre o final dos tempos e a volta de Jesus atingem todas as áreas da sociedade. Vimos que as profecias se referem a algumas coisas que estariam acontecendo no mundo na ocasião da sua volta em vários aspectos. Já compartilhamos com vocês, meus irmãos, sobre 6 elos sobre a volta de Jesus, analisando os seguintes aspectos. O primeiro elo, nós vimos os aspectos históricos. No segundo elo, vimos os aspectos sociais. No terceiro elo, vimos os aspectos tecnológicos, científicos. No quarto elo, vimos os aspectos econômicos. No quinto elo, vimos os aspectos religiosos. E no sexto elo, vimos os aspectos geológicos. E hoje, finalizando esta série, nós veremos o que a Bíblia diz sobre o 7º elo. Hoje veremos sobre o 7º elo, que são os aspectos teológicos. É isso mesmo, o 7º elo é o elo teológico. Teológico tem a ver com a teologia, com as coisas referentes aos ensinamentos sobre Deus na terra. E ao analisar com os irmãos esses aspectos teológicos, quero destacar apenas hoje 3 coisas nesta área. Existem muito mais, mas apenas 3 coisas bem objetivas a respeito desta questão teológica que estariam apontando realmente para nós que Jesus estaria voltando. E o primeiro aspecto são as falsas doutrinas. Falsas doutrinas. A Bíblia nos alerta a ficar atentos contra heresias ou doutrinas falsas que poderiam chegar e chegariam para enganar as pessoas no mundo. Jesus profetizou que nos últimos dias surgiriam falsas doutrinas, falsos ensinamentos a respeito de Deus, falsos ensinamentos a respeito da igreja, falsos ensinamentos a respeito de Jesus, do Espírito Santo, do pecado, do céu, do inferno, enfim, muitas pessoas ensinando e torcendo as Escrituras para ensinar coisas que não são verdadeiras, para atrair as pessoas para si, a fim de que tivessem adeptos e seguidores, para que pudessem enriquecer esses falsos pregadores, pregando falsas doutrinas que não são as sãs doutrinas da palavra de Deus. Na carta de Paulo a Timóteo, no 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 1, nós lemos o seguinte. 1 de Timóteo, capítulo 4, 1 está escrito: o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vou repetir, é isso que está escrito. Veja, o Espírito Santo está falando. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, nos últimos dias, nos dias em que Jesus estivesse próximo a voltar, o texto diz que alguns abandonariam a fé e seguiriam espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Queridos, doutrinas sobre a teologia, ela tem 3 inspirações.
Elas têm a inspiração divina, ela tem inspiração humana, coisa da cabeça humana, e tem inspiração demoníaca. Então, são inspirações, melhor dizendo, inspirações que homens recebem de Deus para falar a verdadeira doutrina, que foi o caso dos apóstolos que escreveram, Paulo que escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Existe inspiração humana, coisa da cabeça humana, da ideia humana, de filosofia humana, de escrever coisas que realmente não têm fundamento. E também existem inspirações demoníacas, demônios inspirando pessoas a falar coisas e falsas doutrinas e falsos ensinamentos para desviarem as pessoas de Deus. Esse é um sinal dos últimos tempos. Queridos, as falsas doutrinas normalmente são agressivas e elas são ofensivas. Elas geram somente discussões e brigas e não promovem a edificação divina no coração do homem. Quem defende falsas doutrinas fica só brigando um com o outro, discutindo um com o outro, são agressivos, violentos nas suas palavras, nos seus escritos, condenando e contestando, enfim, só para desviar o homem da sã doutrina, da verdadeira doutrina. A Bíblia diz que a igreja primitiva perseverava diariamente na doutrina dos apóstolos, daqueles que receberam as doutrinas de Cristo. E é nisso que nós devemos perseverar. Não na doutrina inspirada por demônios, nem doutrinas inspiradas por homens, mas temos que permanecer nas doutrinas bíblicas que foram inspiradas pelo Espírito Santo ao coração do homem, que é a sã doutrina. As doutrinas bíblicas, meus irmãos, nos ensinam sobre Deus, o pecado, o bem, o mal, Jesus, a salvação, a vida eterna e como o cristão deve viver nesse mundo. É isto que a doutrina bíblica e a sã doutrina nos ensina. Todo ensinamento que se desvia da doutrina do Evangelho, meu irmão, minha irmã, é uma doutrina falsa. É uma doutrina falsa. Existem muitas doutrinas falsas que querem e que tentam enganar as pessoas e afastá-las da salvação em Jesus. Por isso, meu irmão, nós precisamos ter muito cuidado e analisar tudo à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus e não mente. Tudo que é tipo de ensinamento que você recebeu, ter recebido, veja e perceba se tem respaldo bíblico, se tem fundamento bíblico para que você possa acreditar, seguir, sobretudo praticar. Por isso precisamos ter cuidado. Se alguma doutrina não concordar com a Bíblia, ela deve ser rejeitada. Rejeitada. O apóstolo Paulo disse que a falsa doutrina é uma coisa anátema, amaldiçoada. Você precisa aprender a rejeitar os falsos ensinamentos e as falsas doutrinas que muitos pregadores e muitas igrejas vêm trazendo como modernidade nesses dias, porque são sinais da volta de Cristo. Então, teologicamente falando, antes da volta de Jesus, apareceria no mundo muitos pregadores, mestres, ensinando falsas doutrinas às pessoas para atraí-las e, sobretudo, desviá-la dos caminhos da salvação. Falsas doutrinas. Segunda coisa que estaria acontecendo nesse aspecto teológico antes da volta de Cristo é a negação da volta de Cristo. Isso mesmo. Muitos apareceriam negando a volta de Cristo, dizendo que Jesus não voltaria a coisa nenhuma, que isso é uma utopia, que isso é uma invenção das religiões, isso é para quem não tem o que fazer, não tem o que pensar. Então, é um dos sinais teológicos antes da volta de Jesus que sugeriu a negação da volta de Jesus. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos apareceriam zombando e duvidando da volta de Jesus. Está escrito. A Bíblia diz na carta de Pedro, na sua segunda carta, o apóstolo Pedro escreve, 2 de Pedro 3, versículo 3 e 4, olha o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando
e seguindo suas próprias paixões, e eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Está vendo? Palavra de Deus. Como é bom ler a Bíblia, como é bom estudar a Bíblia, como é bom conhecer as Escrituras, porque quando surgem essas coisas, nós podemos saber realmente a palavra é a verdade, e não me assusta porque está escrito que isso surgiria, e isso para mim é um sinal de que realmente Jesus está voltando. Veja que o texto diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias, antes da volta de Jesus, surgiriam escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões e, sobretudo, dizendo: onde está a promessa da volta de Jesus? Ele disse que ia voltar desde o tempo dos meus avós, meus pais, e não chegou até agora. Ele não vai voltar coisa nenhuma. Muitos apareceriam nos últimos dias dizendo isso. Perceba que é um aspecto teológico que estaria acontecendo nos últimos tempos, a negação da volta de Cristo. Muitos não acreditam, muitos nem sequer falam, muitos nem sequer sabem disso, muitos nem sequer comentam sobre isso, porque não acreditam que isso possa acontecer. Um outro aspecto ainda nesse ponto teológico, não é só os que negam a volta de Jesus, mas já também aqueles que dizem que Jesus vai demorar. Ixi, Jesus vai demorar muito ainda para voltar. Jesus não vai voltar tão cedo, não. Vai demorar muitos anos, e mais anos, talvez milhares de anos ainda para Jesus voltar, se voltar. Mas muitos comentam e ficam com esse pensamento e ficam verbalizando dia após dia para viverem de acordo como querem, do desejo, da maneira como querem, dizendo que Jesus não voltará tão cedo, que Jesus ainda há de demorar muito para voltar. Queridos, a Bíblia diz que no final dos tempos muitos estariam dizendo que Cristo não voltaria tão cedo. Ou seja, que Jesus ainda demoraria muito para voltar. Mas preste atenção no que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 48 e 50 está escrito: mas suponham que este servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora, meu senhor vai demorar a chegar. E então comece a bater em seus conservos e comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. Percebe? Jesus contou aqui dizendo a respeito daquele servo que possivelmente pensou que seu senhor demoraria muito e que não iria voltar tanto, que deixou ele cuidando das coisas dele aqui, mas como ele vai demorar, então ele começou a judiar dos outros servos, começou a castigar os servos, começou a andar com beberrões e beber, começou a farrear aquilo que as pessoas querem fazer. Jesus vai demorar, deixa eu aproveitar a vida, deixa eu humilhar os outros, deixa eu viver as paixões do mundo, deixa eu encher a cara a cada dia, beber, aprontar, fazer o que bem entendo, porque meu Senhor não há de voltar agora. Mas olha o que a Bíblia diz: o Senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. Então veja que o servo, e de uma maneira equivocada, estava pensando que Jesus demoraria, mas Jesus está dizendo: olha, não pense que eu vou demorar, porque eu posso voltar numa hora em que você menos espera, e num dia em que você menos espera, e eu vou lhe pegar de surpresa, e então você saberá que realmente eu voltei em breve. Alguns negam que Jesus vai voltar, outros dizem que Jesus ainda vai demorar para voltar. Alguns negam que Jesus vai voltar, outros dizem que Jesus ainda vai demorar para voltar. Mas presta atenção, nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, Comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Parede, nós dizemos que Jesus está voltando e voltará logo, em breve. Nós somos a geração da volta do Senhor, da volta de Jesus. É nisso que nós cremos. Não sabemos do dia,
não sabemos a hora, é claro, mas podemos saber os tempos pelos sinais que foram profetizados nas Escrituras, que estariam acontecendo no final dos tempos, na vinda e na volta do nosso Senhor. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Você acredita nisso realmente? Você tem esta esperança de que Jesus realmente está voltando? Queridos, creiam, Jesus não vai demorar. Todas as profecias bíblicas sobre as coisas que estariam acontecendo antes da vinda ou da volta do Senhor só começaram a acontecer, meus irmãos, há 100 e poucos anos atrás. Há 100 e poucos anos atrás não acontecia, nós não sabíamos e não entendíamos e não ouvimos falar de tantas coisas que serão sinais dos últimos tempos que nós temos ouvido e visto nesses últimos 100 e poucos anos. Então perceba, verdadeiramente Jesus está voltando. E um outro aspecto, e aqui é que eu também gostaria de compartilhar teologicamente que estaria acontecendo antes da volta de Cristo, é a pregação de um outro evangelho. Muitos apareceriam pregando um outro evangelho. Muitos já apareceram e ainda está aparecendo pelo mundo afora pregando um outro evangelho. Um evangelho pervertido, com versões corrompidas dos ensinamentos de Cristo. São muitos que andam pregando coisas que não têm absolutamente nada a ver com o verdadeiro evangelho. Gálatas, capítulo 1, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7, disse: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está admirado, dizer, como é que vocês passaram tão rápido o evangelho que eu preguei a vocês, que ensinei a vocês, a um outro evangelho? Ele está dizendo, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Muitos estão aparecendo aí para transtornar o evangelho de Cristo, inventando outro evangelho, pregando outro tipo de evangelho que não tem absolutamente nada a ver com o verdadeiro evangelho. Paulo condenou os que pregavam o evangelho diferente daquele ensinado por ele, por outros apóstolos e por Jesus Cristo. Paulo condenou. Em Gálatas, capítulo 1, verso 8 a 9 está escrito, mas, olha só que coisa interessante, mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado. Qualquer pessoa, qualquer pregador, qualquer mensageiro, qualquer igreja que aparecer pregando outro evangelho, torcendo o verdadeiro evangelho, tirando a salvação de Cristo, tirando de Cristo a sua obra redentora e colocando a salvação em qualquer outras coisas, enfim, tantas outras coisas que eles andam pregando, considere esse evangelho amaldiçoado. Anátema é um sinal teológico dos últimos tempos. E finalizando, eu quero dizer mais um sinal aqui para que a gente possa cear algo mais. Um outro aspecto nesse sentido teológico que estaria acontecendo nos últimos tempos, e isso aqui é triste demais, mas acontece, é a apostasia. A apostasia. Apostasia significa rejeitar a Deus. Quando uma pessoa conhece a Jesus, mas depois se afasta e decide rejeitá-lo, isso é apostasia. A Bíblia diz que Jesus voltaria em um tempo de grande apostasia. De grande apostasia. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, está escrito: não deixe que ninguém os engane, de modo nenhum. Antes daquele dia virá a apostasia. Vou ler de novo. Paulo escreveu, 2 Tessalonicenses 2:3, não
deixe que ninguém os engane de modo nenhum. Antes daquele dia virá apostasia. Antes da volta de Jesus virá apostasia. Meu irmão, a apostasia é uma coisa muito séria, porque a pessoa conhece a verdade, mas decide acreditar numa mentira, abandona a verdade e passa a acreditar numa mentira. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz, lemos já, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Vão se desviar, vão abandonar a Cristo e começar a seguir outras coisas, ou vão passar a seguir coisa nenhuma, mas vão abandonar a fé. Isto é um sinal da volta de Jesus. Muitas pessoas abandonando a igreja, muitas pessoas abandonando a Cristo, muitas pessoas abandonando o reino de Deus. Tem muitas pessoas, não vou mais à igreja porque a igreja aconteceu isso, aconteceu aquilo, a igreja me decepcionou, a igreja me feriu, agora o mundo não fere você? O mundo não decepciona você? Continue na igreja, se um outro ofendeu, um outro te magoou, não importa, o mundo vai ferir muito mais você, vai magoar muito mais você, vai enganar muito mais você, vai levar você à perdição. O mundo não tem coisa melhor para você, porque a apostasia, o conhecer a Cristo e o abandoná-lo é uma apostasia. Isto é muito triste, vai trazer muita desgraça, muita coisa ruim para a sua vida no presente e no futuro, porque a apostasia é uma coisa muito séria. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Pergunto, você é um dos tais? Você já abandonou a sua fé? Você já abandonou a Cristo? Você já abandonou os irmãos, a comunhão da sua igreja? Você já abandonou? Presta atenção, abandonar a Cristo é uma apostasia. Já no Velho Testamento, lá no Antigo Testamento, os israelitas muitas vezes cometeram apostasias. Eles deixaram de adorar a Deus por muitas vezes para adorar ídolos. E com isso receberam os castigos. Muitas vezes Israel deixou de seguir a Deus e começou a se misturar com os outros povos, com outros deuses. Agora veja que texto terrível é esse texto que eu encontrei nas Escrituras sobre apostasia. O texto de Jeremias 2, verso 11 a 12 está escrito: alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, e fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Veja que coisa tremenda. O Senhor está perguntando, o Senhor está dizendo através do profeta, perguntando à nação através do profeta: alguma nação já trocou os seus deuses por outros deuses? E eles nem Deus são. O texto diz, e eles nem sequer são deuses. São apenas ídolos inventados por homens. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Preste atenção, meu irmão. Quando abandonamos a Cristo, trocamos a Cristo por coisas inúteis, que não vale nada, não vai adiantar nada na sua vida. Trocar o verdadeiro Deus por outros deuses é uma coisa inútil. Eles nem Deus são. Aí o texto diz, espantem-se diante disso, ó céus, e fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. É um horror, realmente é de se espantar que muitos estejam se apostatando, muitos estejam deixando a sua fé, abandonando a Cristo para seguir tantas outras coisas nesse mundo que são inúteis. Irmãos, terminando, irmãos, por favor, tenham muito cuidado nesses últimos dias com os diversos pregadores que se apresentam nas redes sociais, pregando coisas que não é o evangelho que nós conhecemos. Tem muitos irmãozinhos nossos que qualquer coisa que recebe no WhatsApp, qualquer coisinha que recebe no YouTube, no seu Facebook, já acha uma coisa maravilhosa e começa a compartilhar e repartir com todo mundo que recebeu, sem analisar profundamente e teologicamente se aquilo que estão ensinando e pregando é verdade. Portanto, meu irmão, cuidado. Cuidado com quem você segue, cuidado com quem você ouve, cuidado com as mensagens que você anda recebendo, mesmo que às vezes apareça que seja um evangelho tão maravilhoso e tal, perceba, se você não é profundo nas Escrituras, é bom que você tenha cuidado. Você precisa ter cuidado com esses movimentos que estão aparecendo, promovendo apostasia,
levando um monte de pessoas para longe de Cristo, longe da igreja, longe da comunhão, longe da sã doutrina, longe do verdadeiro evangelho. Presta atenção nisso. Hebreus, capítulo 2, verso 1 está escrito: por isso, Hebreus 2, verso 1, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Vou repetir. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. O que você tem ouvido? De quem você tem ouvido? Para que jamais nos desviemos. 1 de João, capítulo 2, 24 e 25, escrito está: Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneçam em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Vou repetir, gosto de repetir. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneçam em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, verdadeiramente Jesus está voltando. E o sétimo elo, que é o elo teológico, já se cumpriu e está se cumprindo a cada dia. Portanto, atenção. Agora preste muita atenção. Preste muito atenção no que eu vou te dizer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, preste atenção no que eu vou dizer. Todas as profecias sobre a volta de Jesus já se cumpriram e estão se cumprindo nesses últimos dias, nos nossos dias. E preste atenção no que eu vou dizer. A próxima profecia a se cumprir será exatamente a volta de Jesus. A próxima profecia, a profecia que ainda está faltando para que as demais possam começar a acontecer, a próxima será a volta de Cristo. Vou repetir. A próxima profecia a se cumprir será exatamente a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Amém, meus irmãos? Vocês creem nisso? Pois é, eu creio e eu estou esperando. E quando isto acontecer, meu irmão, minha irmã, e em breve vai acontecer, e quando isto acontecer, os que creram em Jesus, os que creram no Senhor Jesus, ressuscitarão dentre os mortos. Os que morreram crendo no Evangelho, sendo fiéis a Cristo, que já morreram, eles ressuscitarão dentre os mortos. E nós, os que estamos vivos, como igreja ainda crendo, seremos arrebatados para estarmos com Ele para sempre no céu. Nós iremos para o céu, meu irmão. Iremos para o céu. Lá, o céu é o nosso lar. Todas as dores se findarão. Nunca mais haverá dores. Lá, meu irmão, minha irmã, não haverá doenças e nem enfermidades. Olha que coisa boa. Lá não haverá também, lá todos seremos perfeitos e nenhuma deficiência física existirá. Não existirá nem alto, nem baixo, nem gordo, nem magro, nem feio, nem bonito. Todos serão iguais, semelhantes aos anjos. Não haverá nenhuma deficiência física. Lá não haverá cegos, não haverá mudo, surdo, aleijados. Lá não haverá nenhum deficiente físico, meus queridos irmãos. Lá para onde nós iremos quando Jesus voltar. Lá não haverá mais sofrimento em hipótese alguma, em qualquer área da nossa vida. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais depressão. Meu irmão, no céu já não haverá mais briga familiar entre cônjuges e pais, filhos e pais. Lá não haverá mais desânimo, nem cansaço, nem fadiga. Meu irmão, minha irmã, acredite se quiser, lá também não haverá políticos. Olha que coisa maravilhosa, lá não haverá políticos, não haverá juízes injustos, não haverá corrupção, não haverá pobreza, nem haverá fome. E finalmente, meu irmão, minha irmã, lá não haverá mais morte.
porque lá é vida para sempre, lá é vida eterna, lá é um reino de paz, um reino de amor, um reino de justiça. Meus queridos irmãos, o céu é a nossa morada final. O céu é o nosso lar. O túmulo, para quem parte, já partiu. Aquele túmulo gelado, frio, não é o final dos cristãos. Aquilo é apenas uma passagem para o lar celestial. Meus irmãos e minhas irmãs, o mundo com suas filosofias e ideologias querem tirar essa esperança dos nossos corações de que Jesus voltará e nós iremos estar com ele. Mas nenhuma, meu irmão, presta atenção, nenhuma tentativa do inimigo vai roubar a esperança que temos em nossos corações, que Jesus vai voltar para nos levar para a casa do Pai e com ele lá estaremos para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Que dia glorioso será esse. Igreja, meu irmão, minha irmã, se alegre porque Jesus, o Salvador, está voltando. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, meu amigo, você que me ouve, se você ainda não se converteu a Cristo, não entregou a sua vida a Cristo, não buscou a Cristo, não se rendeu a Cristo, meu irmão, faça isso, receba Jesus como seu Salvador pessoal e Senhor da sua vida enquanto ainda há tempo. Tome a sua decisão por Cristo, em conhecer a Cristo, e conhecer o Evangelho e se render a Ele enquanto ainda há tempo. Quando Jesus voltar, pergunta você, meu amigo que me ouve, quando Jesus voltar, quantos os da sua família irão com Ele? Quantas pessoas da sua família já se converteram a Cristo? Você também irá com seus familiares ou ficará aqui nesse mundo? Pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Queridos, muitas vezes, talvez você, meu amigo, esposa, filhos, pais, sei lá quem quer que seja, muitas vezes você se incomoda quando alguém que é cristão na sua família começa a convidá-lo, insiste sempre em convidá-los à igreja e a se entregar a Cristo Jesus para que você possa ser salvo. Muitas vezes você fica incomodado, chateado, acha que isso é uma chatice, uma coisa que não tem nada a ver, mas sabe o porquê eles insistem tanto com você, meu amigo? Você sabe por que os seus familiares, os seus vizinhos, seus amigos cristãos insistem tanto com você para que você vá à igreja e conheça Cristo e se entregue a Jesus? É que de coração eles desejam que vocês também sejam salvos e possam ir para o céu. Esta é a única razão. Não há uma outra motivação a não ser que vocês também conheçam a Cristo, sejam salvos e também possam estar preparados da sua volta para que possam estar com eles para sempre. Eles fazem isso porque eles amam você. Você parou para pensar nisso? Que eles são as únicas pessoas que verdadeiramente amam você? Agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a decisão é sua. Ou você crê ou você rejeita. Ou você se entrega a Jesus, ou você se nega a entregar a Jesus. Pense nisso e que a sua decisão seja sábia por Cristo e seja bem-vindo ao céu. Meu irmão e minha irmã, a volta de Jesus nunca foi tão real quanto agora. Nunca foi tão real. E eu entendo que é o seu direito. É o seu direito. Eu tenho certeza e eu tenho absoluta certeza que é seu direito não acreditar. Claro, as pessoas podem não acreditar e é seu direito poder não acreditar. Mas é o meu dever te avisar. É o meu dever te alertar. É o meu dever te avisar que Jesus Cristo está voltando. Apocalipse 22:12, o texto que lemos diz: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. Por isso, 2021 é o ano da preparação. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que me ouve, preparai-vos já. Enquanto isso não ocorre, só encontraremos conforto, paz e esperança em Jesus. E a volta de Jesus, meu irmão, minha irmã, será gloriosa. Será gloriosa para quem ama Jesus, será um dia de grande alegria, porque iremos com Ele para o céu. Mas para quem rejeita Jesus,
será um dia de julgamento divino. A terra será desfeita e todo o pecado será destruído e Jesus renovará todas as coisas como no princípio, no paraíso, quando Deus assim o criou. Meu amigo, estes são os 7 elos da volta de Jesus. Espero que você tenha ouvido. Compartilhe esses elos com seus familiares, seus amigos. Guarde, deixe salvo esses elos e vá compartilhando aos poucos aquelas pessoas que desejam saber o que vai estar acontecendo no mundo. Ainda mais nessa época, as pessoas estão tão assustadas com a pandemia. É um bom momento para começar a dizer às pessoas que Jesus está voltando. Preparai-vos já. Amamos você e queremos que todos nós um dia possamos estar com o nosso Senhor. Amém? Deus abençoe e fique bem. Vamos ouvir essa canção, já voltaremos para participarmos da ceia do Senhor. Preste atenção nesta canção e voltamos já. Já brilha a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor valenteou. Por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido em Jesus.
Muito bem, meus irmãos, estamos de volta agora para juntos participarmos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Que coisa gloriosa, para termos comunhão uns com os outros. Por isso hoje temos aqui conosco o pastor Hermes, pastor conosco da nossa equipe pastoral, da comunidade Ramo Novo, da Igreja Sem Paredes, que eu convidei para que ministrasse a ceia para nós nesta ocasião, nesse dia. E então eu vou convidá-lo para que ministre a ceia, lendo o texto sagrado e orando pelos elementos, e assim juntos estaremos participando da ceia. Deus abençoe, pastor Hermes, tenha bondade. Amém. Pois bem, meus irmãos, que bom podemos estar juntos, celebrando a ceia do Senhor, este memorial que Jesus nos deixou como ordenança. Verdade. E isso para nós é um motivo de muita alegria. A palavra do Senhor diz que isso é vida, é saúde, é cura Glória para a Deus, nós. glória a Deus. E eu gostaria de ler com vocês, que vocês possam também estar atentos nessa leitura, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Para mim, meu querido, minha querida irmã, é um motivo de muita alegria, de muito regozijo. Saber que Deus entregou o melhor, entregou seu Filho Jesus por mim. E isso traz ao meu coração uma palavra que tocou muito forte e que diz que a palavra de Deus fala que nós não éramos dignos. Lá em Isaías, o profeta disse que ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Nós éramos como ovelhas, né, perdidas, sem pastor. Cada um andava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós não éramos dignos. Em Romanos, Paulo diz assim que todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim que ele fez cair sobre Jesus Cristo todo o peso do pecado. E agora o que ele nos dá? Dignidade para participarmos dessa mesa. Nos cura de todas as nossas enfermidades, nos limpa, nos purifica de todo mal e nos leva à sua presença. Amém. Para participarmos com ele da sua mesa, da sua própria vida. Glória a Deus. Isso para mim é maravilhoso. É tremendo, pastor. Eu seguro aqui para não derramar algumas lágrimas, porque o Senhor Jesus é tudo algo para glorioso. mim. É algo glorioso. E eu quero orar por esses elementos e que você faça o mesmo aí na sua casa. Tome aí com a sua família e tenha esse mesmo pensamento. Jesus me dá dignidade para participar deste momento. Então vamos participar, queridos. Eis aqui o pão, o cálice, você deve ter já preparado na sua casa. Vamos tomar, como diz a palavra. Vou orar, consagrando ao Senhor esses elementos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque através deste sangue, do teu corpo moído na cruz, o Senhor nos traz vida, nos traz saúde, nos traz salvação, nos traz graça. Obrigado, Jesus. Nos dá o teu amor, oferece de ti mesmo, ó Deus, todas estas coisas e nos oferece dignidade, purificação dos nossos pecados. Amém, Jesus. E nos coloca, Senhor Deus, no teu lugar, ó Deus, para participar da ceia com o Pai. Louvamos-te, Senhor, e consagramos esses elementos, para que assim, ó Deus, o façamos em teu nome. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tomar, pastor? E você em nossa casa possa tomar também e juntos celebrarmos a vida em Cristo Jesus. Façamos isso em memória de Jesus. Amém. Amém. Depois de haver ceado,
Ele também tomou o cálice e disse: este cálice Glória a Deus. é a nova aliança no meu sangue. Vamos beber, valorizando este sangue derramado na cruz por nós. Amém. Vamos orar, irmãos, para que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos a cada dia preparados, pastor, para aquele momento, Aleluia. aquele grande dia da volta do Senhor Jesus. Amém. Estamos anunciando a sua vinda e assim fazemos com alegria. Vamos orar Aleluia. e vamos encerrar este culto para a glória de Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos une em teu amor. Porque o Senhor nos traz, ó Deus, dignidade na presença de Deus o Pai. Obrigado, Senhor, por esse sangue, o corpo do Senhor derramado e moído na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas santas promessas. Obrigado, Jesus. Pela esperança viva que temos, ó Deus, em Ti, de um dia estarmos contigo eternamente. E pelos cuidados do Senhor nesta terra. Deus, continue falando ao teu povo, continue preparando o teu povo, que nós possamos, ó Deus, estar juntos, Senhor Deus, assim preparados para este grande dia. Louvamos o teu nome por este culto, pela ceia do Senhor, por tudo, ó Deus, que ainda vamos ver na tua presença e presenciar, ó Deus, a tua glória. Obrigado, Senhor Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo seja conosco e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus agora Amém. E sempre. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigado, pastor Hermes, pela sua participação conosco, pelo seu serviço ministrado hoje para nós. E nós vamos ficando por aqui, mas tem uma canção que eu gostaria que você ouvisse ainda. Estamos encerrando o nosso culto aqui, mas é uma canção que eu gostaria que você ouvisse, pois tem tudo a ver com o que acabamos de fazer, com o que acabamos de praticar, e para que você entenda um pouco mais do que nós fizemos, essa canção vai lhes ensinar algo interessante. Amém. Boa semana para cada um de vocês, muitas e muitas ricas bênçãos de Deus. Estamos com muita saudade de vocês, continuamos amando vocês e esperamos o retorno de vocês a respeito dos trabalhos que temos realizado na semana, procurando saber se vocês estão participando ou não, tá bom? Fiquem bem, Deus abençoe vocês, até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém. Deus Fiquem abençoe. bem, amém. Amém. Recebo o pão de Deus, partido por amor, seu corpo lá na cruz, completo me tornou, o sangue lembrarei que derramou em dor. Um novo fim comprou a todo pecador. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não
faça eu contemplar até meu tempo terminar. Me lembre que há mais por vir. Aleluia, 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 que eu sempre me lembre. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você. Amém, amém, amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só